tudo ao mesmo tempo agora. Hoje nós vamos falar de uma perspectiva de olhar para o tempo que pode transformar completamente a sua percepção da realidade. Imagine que a realidade é como aquele quebra-cabeça do Sudoku, aquele puzzle Sudoku. Se você já resolveu esse tipo de jogo, ele não tem uma ordem certa para você resolver. Você pode começar por qualquer lugar do grid e acabar em qualquer lugar, contanto que você consiga elucidar um padrão. Imagina que a nossa realidade ela também funciona desse jeito. Ela não tem uma ordem temporal para acontecer. É como se fosse tudo ao mesmo tempo agora. E essa perspectiva é uma perspectiva do espaço-tempo da realidade que a gente não tem, porque a gente está justamente sob essa percepção linear que a gente tem uma ordem para resolver. Então, a nossa percepção ela está condicionada pela forma como a gente vê o tempo e a gente pode desbloquear isso e expandir essa perspectiva. Para ilustrar isso de uma forma bem concreta, com algo que está acontecendo aqui mesmo, vamos olhar para como a gente percebe uma imagem, um vídeo. Então, quando eu faço esse movimento, você tem a noção de algo que está acontecendo de forma contínua. Mas na verdade a câmera ela não está registrando de forma contínua. Ela tira fotos, 24 ou 30 fotos em um segundo, mas você não nota isso. Você tem uma ilusão de continuidade em relação à percepção desse movimento. E o mesmo ocorre em relação ao tempo. Nós percebemos o tempo com essa ilusão de continuidade, assim como você percebe o movimento da mão quando eu faço esse movimento em frente da câmera. Então, a gente está como se fosse preso dentro dessa ilusão de continuidade do tempo e a gente não se questiona, porque entre a mão estar aqui e a mão estar nesse outro quadro, existe um lapso. Esse lapso não foi registrado. É como que esse lapso ele não tem um tempo para a realidade. E é isso que está conectando, quando a gente fala que está tudo ao mesmo tempo agora, está se conectando nesse espaço entre dois tempos. E isso para a gente é algo totalmente assustador. Como assim? Né? Como que eu não percebo? E isso tem a ver com o tempo, tem a ver com como a nossa percepção funciona, e isso tem a ver com muitos dos nossos conflitos, dificuldades, porque a gente está sempre discutindo e considerando a realidade como um reflexo da nossa percepção, mas a gente nunca vê o que está por detrás dessa percepção, qual que é a estrutura não linear dessa nossa experiência linear. E então vamos falar um pouco sobre isso. Outro dia eu fui levar a minha bicicleta para consertar. Quando a gente está vivendo a nossa realidade apenas sob essa perspectiva linear, então o que está acontecendo? Eu tenho um problema, né? Eu estava um problema no pneu e eu tenho uma solução desse problema que ela está na bicicletaria nesse caso. Então eu tenho que fazer esse percurso, né, da minha casa até lá e isso vai me resolver. E aí a gente tem um tempo, né? Então, a gente tem uma outra linguagem que a gente pode usar também aqui, uma dificuldade, né? E a gente vai passar por essa experiência linear em que eu estou indo com essa bicicleta e ali eu vou ter um recurso que me resolve esse problema. Essa dificuldade é uma dificuldade mais fácil de a gente ver porque a gente tem meio que certeza de qual é a resolução, mas muitas vezes as situações que a gente vive, a gente tem uma dificuldade
que a gente não sabe como se resolve, ou pior, a gente não sabe se resolve, né? Muitas vezes a gente acha que não tem uma solução. E a nossa prisão a essa percepção linear torna isso ainda mais desafiador, porque a gente está buscando resolver o problema, que no fundo é um problema de Sudoku, apenas com uma ordem específica. Então, para esse aspecto, essa perspectiva não linear, que é a perspectiva do espaço-tempo, como tudo existe num mesmo tempo, no mesmo instante, então a dificuldade e o recurso são como uma mesma coisa, né? É como se fosse um valor que dentro desse instante ele está junto. E a experiência linear abre isso para a gente poder compreender. Porque, na realidade, se a gente não tivesse a dificuldade, a gente não ia buscar o recurso e a gente não ia entender que a gente tem a dificuldade. Então, a única forma de a gente tomar consciência e perceber a gente precisa ter uma experiência linear. Então, a experiência, ela está servindo para que a gente consiga ver como essas duas coisas são parte, como elas existem de maneira... elas são um par. Então, a nossa experiência linear, ela está servindo para a gente ver como as coisas se conectam. Tem a ver com uma conexão. Só que para essa perspectiva mais abrangente, isso está junto. Quando a gente está vivendo na nossa realidade e a gente acha que essa dificuldade ela não tem uma solução, a gente entra numa espécie de um pânico. E aqui entra outro ponto também que tem a ver com a percepção linear, que é que como que a gente acha que a nossa realidade ela só está funcionando em um eixo temporal, de que o passado está criando esse presente, que vai criar um futuro, né? Para a perspectiva linear isso não é assim. Então, a gente na verdade está preso a uma lógica do passado e a gente está buscando resolver essa dificuldade com uma informação de algo que já está desatualizado. Então, conforme vai havendo essa progressão, que linearmente vai ter uma evolução, os recursos que eu utilizei no passado para resolver esse mesmo tipo de dificuldade, mas ela já se transformou, não me resolvem agora. E como a gente está... porque essa questão do tempo é uma questão muito profunda. Porque a nossa própria identidade ela está presa a um passado. Então, desde essa perspectiva mais abrangente, que é não linear, essa identidade é algo solto. Por isso que a gente fala tanto na importância de soltar, ou falar na importância de soltar, porque você está soltando uma identidade que te descondiciona desse passado para que nesse eixo, que é um eixo não linear, você encontre um recurso que já existe. Esse insight de que, na verdade, a dificuldade sempre tem um recurso, ou, na verdade, a dificuldade e o recurso são duas partes de uma mesma coisa. A gente pode ver isso também como um valor. Então, para essa perspectiva Sudoku, né, espaço-temporal da realidade, é um valor que se desdobra em uma experiência linear, em que a gente vai ter uma dificuldade, vai viver como uma dificuldade e como um recurso. Só que eles já existem juntos. Então essa questão de a gente se desesperar que a gente não tem o recurso, se a gente compreende que você só pode ter uma dificuldade porque, na realidade, existe um recurso que é a outra parte que encaixa com isso. E por isso que você está vivendo essa dificuldade. O que acontece é que muitas vezes a gente está fugindo da nossa dificuldade.
E quando a gente está fugindo da dificuldade, a gente está tornando essa separação da dificuldade e o recurso ainda maior na questão do tempo. Então, quanto mais a gente vive sob essa perspectiva linear apenas, mais, na verdade, a gente está estendendo essa dificuldade. Quando a gente consegue se conectar com um eixo em que a gente percebe esse recurso, e quando no vídeo passado eu falei sobre essência, sobre trabalho, de uma forma muito mais concreta, na realidade eu estou falando sobre isso, mas aqui eu estou dando essa explicação que é de lógica espaço-temporal, que é algo mais abstrato, mas na realidade quando a gente está falando do valor da nossa essência, é porque a essência ela está conectada a esse aspecto não linear. Então a gente vive com essa identidade que vai experimentar uma experiência linear em que a dificuldade e o recurso estão separados. Mas quando a gente faz esse percurso de passar por uma dificuldade e obter essa solução, a gente vai perceber esse valor. Mas esse valor, ele está conectado com a nossa essência. Então, a nossa essência, ela nunca perde esse sentido não linear. Agora, aquilo que não é essencial, sim, perde. E a gente pode ver isso também como se fosse uma pergunta e uma resposta. Então, para esse aspecto essencial da realidade, a pergunta e a resposta são duas partes de uma mesma coisa. E isso se desdobra. Então, você faz uma pergunta, na realidade é porque já tem uma resposta que está esperando ser descoberta. E o que a gente pode favorecer aqui é essa compreensão dessa conexão e essa compreensão desse aspecto não linear. Ele torna essa pergunta e resposta como um processo mais fluido, né? Com menos sofrimento do que se a gente está apenas vivendo sob a ilusão de que isso é uma perspectiva linear. Então, como a resposta já existe, a gente só tem que fazer a pergunta de uma forma que seja mais profunda para captar, porque embora a gente vá viver a atualização como se fosse um acúmulo de tempo em que a gente vai aprendendo, na verdade a atualização está nesse eixo. Então, a atualização está sempre disponível, mas muitas vezes nós não estamos disponíveis nesse eixo linear para tomar a atualização. Então, aí a gente cria uma resistência. Essa lógica não linear e linear, elas são invertidas. Então, muitos dos conceitos que a gente tem, das lógicas que a gente tem, elas estão nesse eixo linear. E por isso que isso joga a gente de volta para o passado. O que, de certa forma, é bom para esse mecanismo, porque se tem alguma questão do passado que ainda está em aberto, é como se fosse algo que eu ainda não consegui, é uma dificuldade que eu ainda não consegui processar. Então, quando que você perde, por exemplo, uma carga do passado, algo deixa de ser um peso para você, né? A gente percebe isso como uma carga. Significa que existe ainda uma lógica do passado que está interferindo no meu presente. Agora, tem um momento que todo mundo já deve ter vivido isso em relação a alguma experiência, que teve um momento que você conseguiu ressignificar uma experiência do passado e fez todo sentido. É como se fossem, assim, sei lá, anos depois, por um acidente, você descobre e essas peças se juntam. Então, pra gente parece uma coisa totalmente mágica, né? Como é possível? É como se você achar uma agulha num palheiro. Mas por quê? Porque isso tá junto. Então a realidade ela vai criar uma pista para que essas informações, para que essa pergunta e essa resposta se juntem. E muitas vezes o que está atrapalhando é
o nosso ego, essa identidade pessoal, que ela está querendo buscar resultados num sentido linear, né? Essa lógica do passado que mantém a gente numa repetição, ela, de certa forma, ela está querendo mais do mesmo. É como se fosse um programa que ele é assim, todos os mecanismos que existem, eles existem por um motivo, não está errado, né? Só que como a gente tem uma perspectiva mais ampla, a gente usa esse mecanismo. Então, existe um programa que ele é feito para ter um resultado. Então, esse programa está cumprindo a função dele. Só que a gente não está dentro desse programa. E essa confusão que a gente faz é como se a gente fosse um ator que está vivendo um personagem e agora a gente acha que a gente é esse personagem. Porque a gente fica rodando o programa desse personagem. Então, o que a gente precisa aprender a fazer é ter uma perspectiva que consiga soltar, né? Soltar dessa percepção que é uma percepção linear. Outra coisa que eu ia falar, que eu esqueci já, porque esses passarinhos já me jogaram umas várias frutinhas aqui. Espero que isso chegue em vocês também em algum momento. Eu já falei isso em uns vídeos anteriores, falei muito sobre a conexão e falei sobre algumas questões que são sendo uma interferência. Agora, quando eu estou falando sobre esse aspecto mais espaço-temporal, você pode entender de onde que eu estou falando isso, né? Então, por exemplo, a ideia de a gente está olhando para fora e isso está sendo, na realidade, uma desconexão, é porque quando a gente olha para fora, a gente vai buscar, acaba que a gente vai buscar na experiência linear a resposta para as nossas perguntas. E essa resposta está dentro. Então, aí a gente fica refém desse tempo. E o que acontece é que a gente vai entrar numa questão de aceleração. Porque quando eu tenho um problema no presente e eu estou tentando resolver com uma lógica que vem do passado, na verdade eu não consigo resolver. Eu estou defasado. Como eu não tenho uma perspectiva para ver que na verdade esse é um programa que pode ser atualizado, parece que tem alguma coisa que está errado comigo. Então a tendência natural é a gente acelerar para fazer, como se fosse fazer esse programa render. E também porque quando a gente acelera, a gente não consegue fazer a leitura dessa dificuldade. Por isso que a gente fica repetindo um conflito tanto. A gente está vivendo de forma acelerada e repetindo o conflito uma e outra vez. Por quê? Porque essa velocidade, ela não permite a gente processar e acessar essa dificuldade. E por isso que eu tenho falado tanto nos últimos vídeos sobre a importância, o poder da dificuldade, porque a dificuldade, ela está conectando a gente com algo que é real. Então ela está conectando com um aspecto essencial. Ela está conectando com um recurso real. E quando a gente está olhando para fora e indo numa aceleração, a gente começa a copiar modelos. A gente começa a copiar soluções de outra época ou de outras pessoas, mas que não tem a ver com... não está num eixo presente. Por isso que essa questão de a gente ser capaz de ter uma conexão para ter um sentido próprio, esse sentido próprio tem a ver com uma conexão que vai olhar para o que está acontecendo agora como algo totalmente novo. Porque para esse aspecto sudoku, essa perspectiva que é não linear, nunca existe uma repetição. Não é possível repetir. É impossível para a consciência se repetir. Para a gente é possível porque a gente precisa ter a repetição para detectar um padrão. Quando a gente está em uma conexão que é não linear, a gente se atualiza. Isso significa que a gente vai perceber algo novo. Por que é novo? Porque não é uma repetição. Então vai ser desconhecido. E se vai ser desconhecido, não vai fazer sentido. E não fazer sentido é muito importante porque é o espaço de captação desse novo.
porque não está vindo do passado. Então está vindo de onde? Está vindo do futuro. Então, tá vendo como que isso muda completamente a maneira como a gente percebe a nossa realidade. Então, isso está acontecendo, sempre aconteceu, isso não é uma novidade que aconteça assim, esse é um mecanismo do espaço-tempo, só que a gente não tinha um acesso a essa compreensão, e por isso a nossa cultura ela funciona toda baseada nessa noção de uma percepção linear, e o paradigma que a gente está vivendo é agora um paradigma de questionar essa percepção linear, essa perspectiva linear, e começar a se conectar mais com esse eixo não linear. E isso é um processo que é um desafio, porque a gente já tem um condicionamento a isso do passado. Isso é uma oportunidade que a gente tem, porque essa coisa de a gente falar que a gente vive em programas, esses programas são isso, são programas temporais. E a única forma de a gente decodificar um programa é a gente tomar essa perspectiva do espaço-tempo. Isso é um processo que não tem como a gente apressar, porque e esse que é o ponto que eu sempre falo sobre a desaceleração, é porque quando você tenta acelerar, porque você está indo à dificuldade, você tenta acelerar, na verdade você está fugindo da dificuldade, porque você quer ter o recurso imediatamente, mas na verdade isso vai distender ainda mais e aumentar essa separação linear entre a dificuldade e o recurso. E aí a gente fica buscando subterfúgios dentro de um programa para fingir que a gente não percebe a dificuldade, né? Então também tem um vídeo que eu falei sobre essa questão do sentido e do sentir. A gente usa um sentir para disfarçar que na realidade a gente não tem um sentido. E a gente cria um sentido temporário que mantém a gente nesse eixo linear. Para a gente captar algo novo, a gente precisa ficar em uma zona que não tem sentido. Porque isso significa que você está disponível para ter um sentido novo. Se você não consegue soltar o sentido, quer dizer que você está preso ao quê? Ao passado. Então, tudo isso é um processo, coisas que a gente vai, aos poucos, tomando consciência. Então, que mais que eu posso falar para... Acho que eu já posso fechar esse vídeo, né, porque tem muita informação aqui, e também é uma questão não linear, então você vai pegar alguma coisa que serve para você, né, a parte do Sudoku que te serve, e não se cobre de que você não entende. Quanto mais a gente se cobra que a gente não entende, ou a gente se força para entender, porque eu sempre falo que eu vou terminar e quero falar um pouco mais, né? A nossa mente, quando a gente está com a nossa mente, a gente fica forçando e a gente acaba caindo nesse eixo linear. Então, quando você percebe que já é muita informação, ou que você não entende, simplesmente você diz não sei. Porque esse não sei é uma aceitação de que não tem sentido, para que você tome o sentido. Então, não tente entender todas essas coisas, simplesmente abra um espaço para que isso se acomode sozinho. Não é você que precisa fazer a organização. Não é você que faz essa organização. Porque quando a gente acha que a gente está controlando, que a gente que está organizando, é porque a gente está dentro desse programa. E aí a gente não consegue soltar. Falando em soltar, eu publiquei um livro ano passado que justamente tem a ver com isso, e explica todo esse fenômeno da percepção, do tempo
como, de maneira introdutória, e ele está aí na descrição, Soltar, uma revolução interdimensional. Então, se você achou esse tema interessante e quer ir um pouco mais a fundo nessa abstração, eu te convido a acessar aí o livro.